estiver participando depois, vai dedicar os primeiros minutos do seu dia ao Senhor e vai continuar crescendo em fé e em sabedoria através da palavra de Deus. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, mesmo que você esteja aí na sala da sua casa, ou se você estiver ainda deitadinho aí no seu quarto, só assistindo, cantando numa boa, na tranquilidade. Se você puder ficar de pé para dar uma esticada no esqueleto, quero fazer uma oração com você, para a gente receber a palavra de hoje para o seu coração. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado por esta manhã de vida, meu Pai. Obrigado porque o Senhor ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. Obrigado porque em Ti nós encontramos o propósito para a nossa vida, a resposta, a direção do Espírito Santo, Pai. Obrigado pela Sua palavra que é sempre viva e poderosa. E nesse tempo, Deus, da ministração da Tua palavra, te convidamos, Pai, a estar conosco. Que o Teu Santo Espírito, Pai, traga a verdade e a realidade do Teu reino em cada coração desses irmãos que estão participando. Que a palavra traga consolo para quem precisa, traga poder para quem necessita, traga cura e alívio para quem tem buscado. Meu Pai, que a Tua palavra traga esperança, alegria, paz, direção do Teu Espírito, ó Pai, para quem tem buscado isso. Que neste tempo, Pai, de ministração da Tua palavra, seja o Teu Espírito a levar as realidades do reino sobre a vida e o coração de cada filho Teu que está ouvindo esse tempo de ministração. Eu te convido a estar comigo aqui, meu Pai. Te convido a estar com cada um em seus lares. Eu te convido a participar conosco do início até o fim. E nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você estiver com Bíblia, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Daqui a pouco nós vamos ler alguns versículos aqui, do versículo 35 até o versículo 43. Nós vamos ler alguns versículos aqui com a intenção de trabalharmos em cima desse texto de forma expositiva, em cima das 3 declarações de Jesus para Jairo e para a sua filha que havia morrido. Você deve conhecer bem esse texto. Nós podemos trabalhar ele de diversas maneiras e essa é a graça da palavra de Deus, mas hoje eu quero ficar apenas com as declarações de Jesus para Jairo e para a menina. Daqui, quando Jesus falou Talita cumi, esse não é o nome dela. Às vezes a gente confunde, né? Mas é uma palavra em aramaico que ele diz, que significa menina, levante-se. Eu quero trazer essas declarações e trazer uma aplicação direta para a sua vida e para a minha. Estudei esse texto já diversas vezes, já tirei diversas lições, mas dessa vez é a primeira vez que eu pego as declarações de Jesus e faço um paralelo e uma correlação com a minha vida, e quero fazer isso também com a sua vida. Então esse texto é um texto riquíssimo em detalhes, mas é um texto também que carece daí da sua disposição em aprender, como a palavra de Deus mesmo, todinha, ela é cheia de detalhes, ela é cheia de significados, e nós precisamos ter consciência do que ela significa. Eu decidi pregar expositivamente nesse tempo de igreja, porque eu acredito que a pregação expositiva, ela traz para a gente uma perspectiva melhor do texto que está sendo estudado. Eu não tenho nada contra os outros estilos de pregação e os outros métodos de pregação, mas acredito que para você aprender e para você gravar o texto bíblico que você vai levar durante a sua semana como alimento espiritual, a pregação expositiva, ela é a melhor solução. A pregação expositiva exige muito do pregador também. Então, eu naturalmente preciso sentar na minha semana por volta de algumas horas para pegar um texto e trabalhar em cima dele. Não é algo simples, a gente não tira da cartola. É algo que exige muito estudo, exige muita dedicação. Não é fácil, mas é um aprendizado que eu não troco por nada. A palavra de Deus é sempre tão rica em detalhes que aqueles que decidem estudar nunca vão se arrepender. Então você que está aqui me ouvindo hoje, essa pregação, né, que vai falar sobre Jairo, Jesus, os discípulos, a menina, os familiares, os pranteadores, essa palavra que está sendo pregada hoje, ela foi gerada em oração e ela foi gerada com dedicação. Então que você receba através do Santo Espírito de Deus esta palavra e possa durante a sua semana abrir a sua Bíblia, dar uma folheada na palavra, se lembrar daquilo que Deus falou com você, anotar as principais lições para a sua vida e ser energizado, porque a palavra de Deus tem esse poder. Ela traz uma energia, ela traz uma graça, ela traz uma vontade de viver, ela traz a direção que você precisa para a sua vida. Ela é viva e eficaz, como diz em Hebreus 4:6.
4:12, ela é a direção para a sua alma neste dia, ela é a direção para a sua alma nesta semana que você está entrando. Então é por isso que eu escolhi a pregação expositiva, com a intenção de que você aprenda mais profundamente acerca da palavra. Então, se você está com a Bíblia aí, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 35. Diz assim a palavra: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Essa foi a primeira declaração de Jesus. Continuando. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. A segunda declaração de Jesus. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Esta foi a terceira declaração de Jesus. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Um texto riquíssimo da palavra de Deus. Agora deixa eu te situar o que estava acontecendo aqui. Jesus chega à região dos Gerazenos, ali onde encontra aquele homem endemoniado que andava pelos sepulcros. Ele se cortava, ele se automutilava, ele estava sempre atacando as pessoas. Era alguém que a sociedade já tinha deixado de lado, já tinha desistido. Era alguém que não tinha condições nenhuma de viver em sociedade. Jesus chega a essa região e aí o diabo, percebendo quem era ele, os demônios percebendo quem era ele, que era o próprio Filho de Deus, eles chegam até Jesus, se ajoelham diante de Jesus, né, e ali há um diálogo entre eles. Quem são vocês? Nós somos a legião. Sabe o que é uma legião romana? Uma legião romana tinha de 3 a 5 mil homens. Então essa legião de demônios estava neste homem. Ele estava possesso por uma legião de demônios. Jesus então dá ordens expressas a esse demônio, e ele é expulso da vida desse homem, que começa a viver em sã consciência. Ele recobra os seus sentidos e é logicamente que ele dá toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Depois disso, Jesus está sendo comprimido pela multidão. Você deve conhecer o texto. Chega até ele Jairo, pai da menina, e pede ajuda. A menina estava quase indo a óbito, estava muito doente. Já não havia o que pudesse ser feito. Não havia mais médicos disponíveis, nem remédios que pudessem dar conta do recado. Mas Jairo, mesmo sendo um dirigente da sinagoga, se lembra que existia um homem que estava realizando milagres. Alguém que se dizia o próprio Filho de Deus, que Jairo talvez não tivesse a certeza ainda, mas que ele havia ouvido os rumores, ou talvez até visto alguns milagres de Jesus. Se lembra disso e corre para quem? Para quem poderia lhe dar esperança. Ele corre para Jesus, vai até Jesus, fala da menina, Jesus volta para ele e fala: vamos lá. Só que no caminho, você deve se lembrar dessa história também, uma mulher toca em seu manto. E essa mulher, que já tinha o fluxo de sangue, uma menstruação contínua, já há alguns anos, ela é curada. E no meio daquela multidão toda de pessoas comprimindo Jesus, era a Praça da Sé em horário de pico, você já deve ter passado por lá também, as pessoas comprimindo Jesus, Jesus para e diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Os discípulos olham para Jesus: alguém te tocou? Todo mundo está te tocando, todo mundo está tocando no Senhor, está tudo apertado aqui. Mas então Jesus para um tempinho para dar a atenção àquela mulher. E nesse meio tempo que ele para dar atenção, o que acontece? Vem um amigo de Jairo, talvez um empregado, ou talvez alguém que fazia parte da sinagoga, trazendo a triste notícia de que a menina já não mais estava viva. Então é nesse contexto
que Jesus então se dirige depois até a casa de Jairo, encontra ali as pessoas chorando, ele se dirige aos aposentos com um grupo seleto de discípulos e os familiares, ali ele dá a ordem, a menina se levanta e é curada. É nesse contexto dessa história que eu quero trazer para você as 3 declarações de Jesus. Mas antes disso, deixa eu lhe dizer uma coisa importante aqui. Declarações, palavras, o que é isso? O que são as palavras que saem da nossa boca? Quero trazer uma breve reflexão introdutória sobre esse tema, para que você tenha níveis de sabedoria em relação ao que sai da sua boca. A palavra de Deus nos diz que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, nem se for de brincadeira, nem se for sem intenção, que você tenha sabedoria para escolher bem as suas palavras. Sabe por quê? Porque as palavras, uma vez que elas saem, elas não voltam mais. Se você correr na Bíblia lá para Gênesis capítulo 1, você vai perceber que Deus cria através do quê? Da palavra. Se você perceber os milagres de Jesus, ele dá ordens com a palavra. Ele libera uma palavra e as pessoas são curadas. Se você olhar a história dos profetas, não é diferente. Palavras sendo liberadas. Você deve se lembrar, inclusive, da história de Jó, Jó capítulo 3, quando ele diz: aquilo que eu temia foi o que me aconteceu. Palavras. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Você é o que você diz. Se a sua boca está suja, se a sua boca está pessimista, se você tem liberado palavras de ódio, palavras de destruição, de descaso, se você no seu dia murmura o dia inteiro, é só reclamação, pois bem, esta é a vida que você está vivendo hoje, é o que você está atraindo para a sua vida. E uma vez que a palavra sai da sua boca, não adianta, ela não volta mais. É por isso que nós também, a palavra de Deus nos diz que nós teremos que prestar contas de cada palavra que nós falamos, que nós liberamos. Então eu quero te trazer aqui a uma perspectiva real, de um reino real, que é o reino espiritual, onde as palavras têm muito poder. Olha só, existe uma batalha acontecendo agora, nas regiões celestiais, entre o bem e o mal. Quando você libera uma palavra, quando sai uma palavra da sua boca de bênção, se você abençoa o seu filho, abençoa a sua família, abençoa o seu casamento, as pessoas que convivem com você, essa palavra que está sendo liberada, ela é como se fosse uma carta que encontra um destino aonde? Nos anjos. Os anjos pegam essa carta, essa palavra liberada, essa declaração, e eles trabalham para que aconteça. Entende? Então, se lá você declarou: a minha família é do Senhor Jesus, os meus filhos pertencem a Ele, essa palavra de sabedoria e bênção sobe para os anjos, e os anjos vão trabalhar juntamente com você para que ela seja cumprida momento a momento. Só que o contrário também é uma realidade. Quando você amaldiçoa e murmura, quando você reclama, e quando você é destrutivo com as suas palavras, em vez dos anjos, são os demônios que trabalham. O diabo é legalista, entenda isso. Ele só consegue trabalhar em cima das legalidades que você dá a ele. O que são as legalidades? É basicamente um documento assinado por você dizendo: seus demônios podem trabalhar agora. E quais são esses documentos assinados que você libera? Suas palavras. Se você olha para os seus filhos e diz assim: você é uma desgraça na minha vida, eu não sei por que você nasceu, você não presta para nada, você vai dar errado na vida, você não serve para nada, você não me ajuda em nada, você vai... Entende? Não é o diabo que está fazendo a vida do seu filho dar errado, é você que tem autoridade, que está liberando para que ele trabalhe na vida do menino ou da menina. Da mesma forma você. Às vezes você olha no espelho e é só palavra de murmuração e desgraça. Você não consegue tirar uma coisa boa da sua vida. Você está dando uma declaração assinada para Satanás trabalhar e fazer com que a palavra se cumpra em sua vida.
Entende aqui o poder das palavras e das declarações? Entende aqui o que está em jogo? Entende aqui o que eu quero trazer para você nesta manhã? É que existe poder nas suas palavras. Quando nós falamos sobre fé, esperança, amor e poder, quando nós usamos esse texto da palavra de Deus, é para que a gente possa aprender e combater tudo aquilo que nos é apresentado, mas que vem do reino das trevas. Porque no seu dia a dia, vai acontecer o que aconteceu com Jairo. Jairo vai até Jesus, talvez até envergonhado, porque ele era um dirigente da sinagoga. O que era um dirigente da sinagoga? Qual era a função de Jairo? Jairo era aquele que escalava os pregadores. Jairo é aquele que ensinava a cultura judaica para os seus. Jairo era alguém que tinha um destaque diferenciado na sociedade, porque a sociedade girava em torno do templo. Jairo era alguém que era destacado no meio de todo mundo. Aonde ele ia, ele era o popstar, ele chamava atenção. Então, naturalmente também, os mestres da lei olhavam para Jairo com olhares diferenciados. Por quê? Porque basicamente eram do mesmo time, com algumas funções diferentes. Agora imagine Jairo, ele se humilha e ele decide, eu vou ao encontro daquele que é o único que pode salvar minha filha. Ele vai. E ele vai para esse encontro desse homem chamado Jesus, e ele consegue a atenção de Jesus. Jesus diz para ele, vamos lá então. Só que nesse meio tempo, onde Jesus estava se dirigindo, uma mulher toca em seu manto. Nesses minutos seguintes, o que acontece? Chega a notícia. Sua filha não aguentou, ela morreu. Você pode imaginar o que talvez tenha vindo na hora, na mente de Jairo, na cabeça dele. Minha menina morreu porque Jesus não deu prioridade a ela. Minha menina morreu porque Jesus decidiu parar para conversar com uma mulher impura. Minha menina morreu porque esse Jesus, ele me enganou. Ele não teve palavra para cumprir. Ele disse que ia, mas parou no meio do caminho. Pode ser que vários pensamentos e várias setas tivessem vindo na cabeça de Jairo. Por quê? Porque na hora que o seu amigo lhe traz a notícia, o seu servo, não dá para saber no texto quem eram, lhe traz a notícia, talvez, naquela hora, aquele balde de água fria, uma situação terrível, um gelo na espinha, sabe, aquele mal-estar, aquela angústia, misturado com todo tipo de sentimento. Jesus ouve aquele rapaz falando, e o que ele faz? Ele faz a primeira declaração. Qual é a primeira declaração de Jesus? É uma declaração de fé. Então o que eu tenho para deixar para você aqui nesta manhã? São 3 declarações, 3 formas de você usar bem as suas palavras na sua vida e na sua família, para que você atinja níveis de sabedoria, de entendimento em relação àquilo que realmente está em jogo, que é a sua vida, os frutos que você precisa dar em vida. Quero que você entenda e compreenda através desse texto a importância que você tem nesse processo de crescimento espiritual, de vida espiritual. Quero que você saia daqui empolgado, engajado, encorajado a ter uma vida de fé e santidade, a usar bem as suas palavras. Quero que você saia e aprenda a viver acima das circunstâncias, acima da notícia ruim, acima da péssima notícia de que um filho seu se foi. Quero que você aprenda com a palavra a ser empolgado com as possibilidades que você pode nutrir ao lado de Cristo Jesus. Então aprenda 3 princípios bíblicos aqui através desse texto. Primeiro, declare palavras de fé. Diz o texto aqui no versículo 36, não fazendo caso do que eles disseram. Tipo assim, Jesus não estava nem ligando para o que eles falaram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Jesus sabia que aquele homem estava começando a ser paralisado pelo medo. Estava começando a entrar níveis de angústia, talvez de ansiedade, misturado com depressão, com medo, com angústia, não sei. Mas aquela notícia vem como uma facada na vida de Jairo. Nos últimos minutos que ele poderia ter com a filha dele, ele sai desesperado para buscar ajuda. E nessa ajuda que ele poderia ter da parte de Jesus, a menina morre. Nem os minutos finais da vida ele pôde participar da vida dela, mas mesmo assim, Jesus ouvindo o que os servos disseram, Jesus olha para ele sabendo do nível de angústia que talvez estivesse dominando o coração dele. Ele diz, Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Você nota aqui
que Jesus, no primeiro encontro que ele teve ali, antes da mulher tocar no manto, ele não diz para Jairo, vamos lá que eu vou curar. Nesse segundo momento aqui também, com Jairo recebendo essa notícia terrível, Jesus não diz, olha, fique tranquilo, Jairo, eu vou curar. Jesus não diz isso. O que Jesus diz para Jairo? Tão somente creia. Você entende, meu irmão, que Jesus muitas vezes vai trabalhar um pouco mais na sua espiritualidade para que você atinja níveis de fé e sabedoria diferentes do que você está vivendo hoje. Às vezes você quer ouvir da boca de Jesus que ele fará, mas sabe o que você muitas vezes vai ouvir da boca dele? Tão somente creia. Espera mais um pouco, eu estou chegando lá. Eu não disse que ia, eu estou indo. Não é no seu tempo, nem no tempo da menina que está doente, nem no tempo do Satanás. É no tempo determinado por Deus para que eu chegasse nesse lugar. Jesus nunca chega adiantado, nunca chega atrasado. Ele chega no presente momento, porque também ele nos ensinou que não podemos viver no passado e nem no futuro. Só temos o presente. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então entenda aqui esta lição espiritual para a sua vida. Aplique isso na sua vida de uma vez por todas. Jesus está fazendo, mas é do jeito dele e da forma dele. E as respostas de Jesus para os seus questionamentos serão respostas para trabalhar a sua fé. Porque nós vivemos por fé e não por vista. Porque o tempo todo nós estamos sendo massacrados, pressionados para que a nossa fé, para que essa pequena semente de fé, ela possa germinar e no tempo certo dar muito fruto. Você está sendo trabalhado por Deus 24 horas por dia e 7 dias por semana. O tempo todo ele está trazendo para o seu coração uma realidade que é eterna. Você não faz parte desse mundo, você pertence a algo que é muito maior. Neste mundo nós estamos como peregrinos de passagem. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. O embaixador, ele sabe que está numa terra distante, longínqua, mas aquela não é a cultura, não é a língua, não é o povo com o qual ele gostaria de conviver, mas ele está lá. Nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Aqui é o nosso lugar? Não. É o lugar que nós gostaríamos de estar? Não, é muito sofrimento. Aonde nós gostaríamos de estar? No céu. No céu não tem choro, não tem ranger de dentes, não tem noite, é o tempo todo correndo, se alegrando, se divertindo, sorrindo, adorando a Deus, é o nosso lugar, é a nossa origem. Mas não chegou o tempo, por enquanto somos embaixadores aqui, e já que estamos aqui, temos que fazer um bom trabalho. Declare palavras de fé. A situação está difícil, meu irmão, declare palavras de fé. Olhe para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu casamento, declare palavras de fé. As circunstâncias estão dizendo, olha, morreu, o teu sonho morreu, não adianta mais correr atrás do teu sonho, seu sonho já se foi, o seu casamento já se foi, os seus filhos já se foram, não tem mais nada para ser feito. Declare palavras de fé. É Jesus dizendo para você nesta manhã, tão somente creia. Então somente creia. Você não disse que é um cristão, um pequeno Cristo? Então trabalhe na sua fé. Então somente creia. Então somente creia. Meu querido, minha querida irmã em Cristo Jesus, não é fácil para ninguém. Não é fácil nutrir uma fé inabalável, mas é possível. É possível. Não deixe as circunstâncias da tua vida atrapalharem você de ouvir Jesus dizendo, tão somente creia. Tão somente creia. Tem uma história, uma ilustração que eu gosto muito, de uma congregação, uma comunidade cristã no interior de um país, que eu não lembro o nome qual, mas eles estavam passando por um período de seca muito grande. Era uma comunidade rural, uma igreja numa comunidade rural, eles estavam passando por um período de seca muito grande. E aí o pastor, pela manhã, convocou toda a igreja para estar à noite no culto, para que juntos eles pudessem orar, interceder e pedir o favor de Deus para que Deus enviasse chuva. E lá se foram os irmãos. Chegaram na celebração, no culto da noite, ali, empolgados e preparados para orar. Só que chegou uma criança, e essa criança ela veio preparada, diferenciada. Ela estava com guarda-chuva em suas mãos, capa de chuva e bota de borracha.
Alguns irmãos se levantaram para dar aquela risadinha da criança e o pastor disse assim: não, se tem alguém aqui hoje que exerceu fé e que declarou palavras de fé e com fé, foi essa criança, foi essa menina que chegou aqui. Entendeu? Entendeu, meu irmão? Não basta orar pela chuva. Você tem que colocar a capa de chuva, a bota e pegar o seu guarda-chuva, porque você vai estar dizendo: a coisa vai acontecer. Eu creio que Jesus está comigo. Aquilo que ele tem plantado no seu coração, não deixe o diabo roubar. Não deixe o diabo pisar na sua plantação. Não deixe que o diabo arranque aquilo que você recebeu da parte de Deus. E se porventura ele arrancou de você, então faça uma oração com muita fé, declarando palavras de fé, de que você quer de volta tudo que foi roubado, tudo que foi tomado por ele. Não deixe ele pegar para ele aquilo que pertence a você, que foi dado por Deus. Amém? Uma segunda declaração, ainda nessa mensagem, que é importantíssima para o nosso tempo aqui. Declare palavras de esperança. A segunda declaração no texto diz assim: então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. E aí, o que aconteceu? Logo depois que Jesus, ele declara essas palavras: a criança não está morta, mas dorme. Mas dorme? Da onde esse cara saiu? Da onde esse rapaz saiu? Será que ele está maluco? Será que ele não entendeu o que está acontecendo aqui? Será que ele perdeu algum detalhe? Será que não falaram para ele? Será que ele não percebeu que chegou atrasado? Que nós já estamos chorando aqui. Quem estava chorando? Quem estava chorando? Havia um costume judaico, né, onde eles contratavam os pranteadores. Eram chamadas carpideiras, porque geralmente eram mulheres que eram contratadas para esse serviço. Então ali no costume judaico era necessário, não era obrigado, mas se fazia necessário, era uma opção boa, que quando alguém da família morresse, até a família mais pobre poderia contratar 2 flautistas e 2 carpideiras, para ajudar ali no momento ali de luto, né, de trazer o pranto, de ajudar no pranto. Então, quando Jesus chega ali na casa de Jairo, está lotado de carpideiro. Por quê? Porque ele era alguém importante, não era alguém comum diante da sociedade. Então as carpideiras, elas choravam, elas se lamentavam, elas gritavam, era muito choro, 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 e isso trazia níveis de comoção muito grande. Então quando alguém era contratado para chorar, quando as carpideiras eram contratadas para prantear, era porque realmente havia sido constatado o óbito. Então elas já estavam chorando. Quando Jesus chega na casa, ele sabe que a menina morreu e realmente havia morrido. Ele sabe quem eram os pranteadores, os carpideiros, ele era dessa cultura, você entende? Então ele olha aquela situação toda, tanto ele sabe, quanto as pessoas sabem que ele sabe. E ele vira para todo mundo e diz: olha, por que vocês estão aqui? Por que vocês aí que foram contaminados pelo choronga vírus estão aqui? A menina não está morta, mas ela dorme. E por que Jesus diz isso com tanta convicção? Ele diz com tal convicção porque ele estava ali. Agora o texto bíblico, quando chega a notícia, a palavra morte realmente significa morte, pós-vida. Quando tem essa citação no texto bíblico de Marcos e nos outros evangelhos também, é constatado pelos escritores, pelos autores dos livros, que a menina realmente estava morta. Ela não estava em coma e ela não estava dormindo, ela não estava numa situação ainda delicada de saúde. Ela estava morta. Ela estava morta. Foi constatado o óbito. Porque alguns teólogos ainda defendiam que talvez a menina estivesse ali apenas num sono profundo. Não, foi constatado o óbito. Ela estava sem sinais vitais nenhum. E Jesus, então, sabendo da condição, todos ali em volta sabendo disso também, chorando e pranteando, haviam sido contratados para isso, ele não está nem aí. Ele faz pouco caso desses pranteadores, dessas carpideiras. Ele entra naquele lugar e declara: esta menina está dormindo. Por que vocês estão chorando? Declare palavras de esperança na sua vida. Jesus, na realidade, ele vem com uma segunda declaração. Primeira para Jairo: ei,
Então somente creia. Segunda, ela não morreu, ela dorme. A família da menina, principalmente mãe e pai, talvez ali tivessem recebido aquele alívio na alma, sabe? Ufa. Não é qualquer pessoa que está falando isso. É o próprio Senhor Jesus. Você entende que declarar palavras de esperança não é você viver uma vida de utopia. Não é você inventar uma coisa que não existe. Declarar palavras de esperança é ter a certeza de que Jesus o está direcionando para isso. Declare palavras de esperança durante a sua semana. Você está sem emprego, meu irmão, está desempregado? Declare palavras de esperança. Não é palavra de loucura, dizendo, esta semana eu vou conseguir fazer uma entrevista e serei contratado em nome de Jesus. Eu nem sei o que eu estou dizendo, estou falando da boca para fora. Não, meu irmão, são palavras de esperança. E se não acontecer? Se não acontecer foi porque Deus não quis, mas não foi porque você não nutriu a esperança. Então calma, não se desespere. Declare palavras para você mesmo, nutrindo uma esperança em Cristo Jesus, sempre levando para Ele, que é o autor e o consumador da sua fé. Entende? Então leve isso para a sua vida nesta manhã e nesta semana. Declare palavras de esperança para os seus relacionamentos. Declare palavras de esperança para os seus filhos. Declare palavras de esperança para o seu trabalho, para o seu emprego, para a sua empresa. Declare palavras de esperança onde você for, entrou na casa de um ente querido, teve que participar de um velório, onde as pessoas estão desanimadas, tristes, desencorajadas. Declare palavras de esperança. Tem alguém que está num leito de hospital, está desenganado pelos médicos, declare palavra de esperança, libere uma palavra para elas, declare. Jesus ama que a gente aplique fé nesse nível. Então não se entregue para os seus pensamentos ruins, não se entregue para a sua falta de fé. Sabe o que é falta de fé? Sabe o que é medo? É fé ao avesso. Medo é fé ao avesso. Não é tempo disso. Nesses dias que nós estamos vivendo, é tanta pressão, é pressão política, é pressão emocional, é a mídia vindo com tudo para tentar arrancar o fio de esperança, para tentar manipular pelo medo. É tanta gente sendo destruída, contaminada, que está com uma vida desgraçada. Por quê? Porque não está aprendendo com a palavra a declarar um ambiente e uma situação diferente. Declare palavras de fé. Declare palavras de esperança. E por último, declare palavras de amor e poder. Diz aqui o texto no versículo 41. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Jesus aqui libera uma palavra em aramaico. Em aramaico, com a intenção de que todos que estivessem naquela sala entendessem o que estava sendo dito ali, inclusive a menina. Talvez fosse o único idioma que ela entendesse. Ela não entenderia o grego, ela não entenderia qualquer outra língua, mas o aramaico sim. Então Jesus, ele dá uma ordem, ele dá uma declaração e uma ordem. Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Levante-se desse sono, levante-se porque eu venci a morte. E se eu venci a morte, eu estou dando uma ordem porque eu tenho autoridade para isso. Jesus venceu a morte. O nosso Pai Celestial não ficou preso lá atrás, não foi derrotado pela sua maior inimiga, a morte, mas ele venceu. Ele morreu, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então declare palavras de amor e poder. E ali naquele ambiente, é interessante ressaltar isso também, que naquele ambiente onde Jesus declara palavras de amor e poder, estava um grupo seleto de pessoas. Pedro, Tiago, João, papai, mamãe. Na lei judaica, na lei mosaica, né? Na lei mosaica, para que fosse declarado mesmo a realização de um milagre, para que fosse confirmada a realização de um milagre, eram necessárias 2 pessoas para comprovar que aquilo realmente havia acontecido. Jesus está ali com 5 pessoas, Pedro, Tiago, João, papai e mamãe, e a menina então recebe essa ordem. Você pode acreditar
que Jesus ele sempre tem uma palavra de amor e poder para você. E que você também seja essa pessoa que declara palavras de amor e de poder sobre a sua casa. Eu aprendi uma vez e nunca mais me esqueci. O povo judeu, eles têm uma característica interessante na criação dos filhos. Eles, desde muito pequenininho, a criança quando ainda está no processo de formação, eles levam muito a sério a palavra de Deus, o Pentateuco, você sabe disso, né? São os livros que eles estudam ali de A a Z, sabem de tudo de lá. E é interessante que na prática do dia a dia, o que eles fazem com seus filhos pequenos? Desde pequenininho, eles vão liberando palavras de amor e poder. Por exemplo, eu tenho aqui o Josué, 4 anos de idade. Se eu estivesse na cultura judaica, eu já estaria dizendo, Josué, quando você crescer, você será o maior cientista que o mundo já viu. Você vai fazer a diferença na sociedade que você vive. Você vai trazer cura para diversas doenças através da inteligência que Deus vai dar a você, da sabedoria que Ele está dando a você. Entendeu? Eles fazem isso já desde muito pequenininho. Por isso que o povo às vezes olha, vê um povo tão próspero. Como que pode o judeu ser tão próspero? Como que pode ser um povo tão alegre? Como que pode eles estarem ali num cubículo no mapa mundi e ser um dos lugares mais seguros do mundo, rodeado de inimigos que querem a cabeça deles? Como que ainda assim eles conseguem se alegrar e vencer essas batalhas? Sabe por quê? Porque o que conta não é o quanto você tem de geografia, de pessoas, mas o que conta é o quanto você entendeu de Deus. O que vale não é o quanto você sabe de Bíblia, mas o quanto isso está dominando o seu coração e a sua vida e você está conseguindo colocar em prática. Quando eles tratam com os filhos, com a próxima geração, eles declaram palavras de fé. Eles estão sempre ali liberando palavras que eles sabem que a palavra tem poder. A palavra, as declarações de fé, de amor, de poder, tudo isso é importante para que a nossa vida alcance níveis de sabedoria diferentes. Meu irmão e minha irmã, em Cristo, se você está na sua casa constantemente falando palavrão, em nome de Jesus, pare de falar. Pare de amaldiçoar os seus filhos. Se você, meu irmão, está no seu trabalho, ouvindo besteira e falando besteira, pare com isso. Saia desses grupos de WhatsApp que estão te fazendo mal, que estão atrapalhando a sua fé em Cristo Jesus. Nós estamos falando de algo muito sério aqui que tem a ver com a sua sanidade mental e espiritual para esse tempo que nós estamos vivendo de grande batalha. Então se posicione. Pare de brincar com isso. Pare de entrar nesses grupos de família e cair na bobeira que todo mundo está falando. Isso não te leva a lugar nenhum. Por que você compartilha besteira? Para de compartilhar besteira. Você está sendo tão besteirento quanto aquele que colocou na rede social. Isso não é para você. Você fez uma escolha. Se você escolheu Cristo, você disse não para o mundo. Agora, se você escolheu Cristo e continua contaminado com o mundo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Será que você realmente escolheu a Cristo? Ou será que você ainda continua brincando de ser cristão? Porque você é mundano. Se você está com essas atitudes, você é mundano brincando de ser cristão. São duas realidades, duas condições, duas identidades completamente opostas. Ou você deu tudo para Cristo, ou você não deu nada. Então mude as suas atitudes e você vai perceber que o clima, o ambiente na sua casa vai ser diferente. Declare palavras de amor e de poder. Declare palavras de esperança para você e para sua casa. Declare palavras de fé nesta semana que está iniciando e em nome de Jesus seja abençoado. A palavra de Deus não diz como que terminou essa história de Jairo. Se ele continuou a sua vida acreditando em Jesus, que se ele se converteu ou não, a Bíblia não diz, mas eu acredito que sim. Tamanha foi a manifestação do poder naquele lugar. Sua filha retornou à vida. Algo grandioso e maravilhoso aconteceu. Acredito que Jairo, então, ele segue Jesus, né, por um caminho diferente do jeito dele, mas ele começa ali a sua caminhada sabendo que aquele rapaz era o Messias, o Filho de Deus enviado. Se você perceber no capítulo 5 todo de Marcos, se você pegar o contexto todo, você vai perceber que Jesus tem poder sobre os demônios,
ele expulsou o demônio daquele gadareno. Jesus tem poder sobre a doença, ele curou a mulher com fluxo de sangue. E Jesus tem o poder sobre a morte. A menina estava morta e voltou à vida. Amém? Que Jesus te abençoe demais. Vou pedir para você ficar de pé. Quero orar pela sua vida. Eu sei que as decisões que você precisa tomar nessa semana, às vezes precisam ser momento a momento. Às vezes você está tão contaminado com as besteiras, com tudo aquilo que o mundo te apresenta, que você vai ter que fazer um exercício. E não é fácil, hein? Não é fácil. Mas eu estou dizendo para você que é possível. E é por isso também que eu quero de novo te convidar a estar comigo amanhã, 6 horas da manhã. Ali no canal que nós temos, né, no perfil que nós temos no Instagram, @IGDCristo, IGDCristo. E você lá junto conosco, começando o seu dia, né, cantando com um cara aqui que sabe cantar super bem, super afinado, eu. Recebendo uma palavra e orando junto comigo, você vai perceber que vai ser diferente. Comece o seu dia com Jesus e você terminará com Ele. Comece o seu dia com Ele e você também terminará sem Ele. E o seu dia não vai render e ser bom como se você começasse com Ele e terminasse com Ele. Tenho certeza disso. Isso tem acontecido comigo e isso pode acontecer com você também. Vamos orar. Meu Pai, obrigado pela sua palavra que é sempre tão doce, tão rica e tão poderosa. Pai, nós temos tanto a melhorar, Pai. Temos tanto a aprender. Mas ficamos com essas declarações que o Senhor deu a Jairo e aplicamos ela em nossas vidas, Pai. A situação de Jairo era tão difícil e ele precisou fazer a parte dele no processo. Ele precisou, Pai, entender tudo que estava em jogo. Ele precisou continuar acreditando mesmo quando tudo dizia o contrário. E nós nesta manhã, Pai, decidimos fazer da mesma forma. Assim como Jairo creu até o fim, nós também decidimos crer até o fim. O seu milagre sempre será completo. E a tua palavra, Pai, a tua promessa, ela há de se cumprir. Mesmo que não seja no nosso tempo, no seu tempo, há de se cumprir. Então ficamos com a tua palavra e lhe pedimos que nesta semana o Senhor nos livre da tentação de atrair o mal pelas nossas palavras. Mas se mesmo, Pai, que não haja um livramento da parte do Senhor, se a nossa mente, que já está tão condicionada às vezes a pensar o que é ruim, se vier a acontecer, nós te pedimos o livramento. Nos ajude, Deus, a lembrar da tua doce palavra e a consertar as coisas, ó Pai, enquanto ainda é tempo. A declarar palavras de fé, declarar palavras de esperança e de poder e amor. Nós cremos em Ti e nesta manhã dedicamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito a sua vida.